Ela estava pronta para o sim da vida toda, mas ele desapareceu na hora do sim, e o mundo dela desabou ali mesmo, no altar. Naquela vila pequena, onde o cheiro da terra molhada se misturava com o perfume das flores do campo, todo mundo esperava ansioso pelo dia do casamento de Maria Clara e Zé Carlos. Era festa na roça, coisa boa que enchia o coração de todo mundo de esperança. A moça, toda vestida de branco, parecia um anjo saído dos sonhos mais bonitos da gente simples. Maria Clara acordou cedinho, o sol ainda só começava a espiar entre as folhas das mangueiras. Vestiu seu vestido branco, feito pela tia Ana com maior capricho, aquele vestido que tinha renda nos punhos e uma fita azul costurada no peito, proteção de velha sabia. O coração batia acelerado, misturando nervosismo e alegria. Na igreja da vila, enfeitada com flores do campo e fitas coloridas, as cadeiras de madeira rangiam sob o peso dos parentes, amigos e vizinhos que vinham celebrar o amor da menina da roça. O padre, de voz mansa e olhos cheios de ternura, preparava a cerimônia com aquele jeitinho simples que só quem vive na roça entende. Maria Clara entrou devagar, segurando firme a mão da mãe, com os olhos brilhando de emoção. Seu vestido rodado dançava com a brisa leve que entrava pela porta aberta. O mundo parecia parar, e só existia ela ali, linda, cheia de esperança. Lá no altar, Zé Carlos esperava, vestido com sua camisa branca e o chapéu de palha na mão, aquele jeito simples, mas com um sorriso que parecia prometer um futuro diferente. Todo mundo sabia que ele gostava de farra e de uma cachaça, mas Maria Clara acreditava que o amor podia mudar um homem. O padre começou a cerimônia, falando das promessas e do compromisso sagrado do casamento. Maria Clara sentiu a voz tremer, as mãos suarem, mas o amor era maior que o medo. Queres tu, Zé Carlos, receber Maria Clara como tua esposa, para amar e respeitar? Começou o padre. Zé Carlos ficou em silêncio. O suor apareceu na testa de Maria Clara. O murmúrio na igreja cresceu. Ele desviou o olhar, sem responder. O silêncio caiu pesado como um trovão. Queres tu? O padre repetiu, mas Zé Carlos só abaixou a cabeça. Maria Clara sentiu o chão sumir sob seus pés. O choro começou calado, logo virou um soluço. Ela estava ali, vestida de branca, pronta para dar o sim da vida, e o noivo acabava de dizer não, com o silêncio mais cruel do mundo. O banco do noivo ficou vazio, mesmo ele ali parado. A vila toda prendeu a respiração, e no rosto dos convidados só se via choque e vergonha. Ele não quer casar, cochichou uma senhora. Diz que fugiu com outra, ouviu outro. Maria Clara sentou no banco da igreja, o vestido pesado como uma pedra, o coração em pedaços. A mãe tentou abraçar, mas ela se afastou, sentindo a vergonha apertar mais que o abraço. Naquele momento, Maria Clara não era mais a menina cheia de sonhos. Era uma alma perdida, humilhada diante da vila inteira. Quando a cerimônia acabou, e as pessoas foram embora cochichando, um homem desconhecido apareceu na porta da igreja. Montado num cavalo cansado, ele parou, olhou para a cena com olhos firmes. Era João Pedro, o fazendeiro solitário, recém-chegado à vila. Ele não conhecia ninguém ali, mas viu na tristeza daquela moça algo que mexeu com ele. Ele desmontou devagar, limpou a poeira da roupa e ficou parado, olhando. Naquele instante, nem Maria Clara nem ele sabiam que aquele encontro mudaria para sempre o destino dos dois. Porque às vezes a vida é feita de recomeços, mesmo quando tudo parece ter acabado. Ele não conhecia ninguém ali, mas viu na tristeza daquela moça algo que mexeu com ele. Ele desmontou devagar, limpou a poeira da roupa e ficou parado, olhando. Maria Clara sentia o peso da humilhação, os olhos marejados, e por um instante, seus pensamentos estavam tão confusos que quase não percebeu a presença do estranho. Ela estava sentada, o corpo pequeno tremendo, as lágrimas escorrendo silenciosas pelo rosto sujo de poeira e dor. O peso da humilhação apertava no peito como uma pedra. João Pedro se aproximou devagar, sem pressa, até ficar ao lado dela. Ela levantou a cabeça, surpresa. Era a primeira vez que alguém falava com ela daquele jeito, sem olhar torto ou cochichar pelas costas. Ela levantou a cabeça devagar, os olhos marejados fixos no rosto dele, meio desconfiada, meio curiosa. Nunca ninguém tinha falado com ela daquele jeito, sem olhar torto, sem cochichar pelas costas, como se ela fosse um bicho do mato. Só dor e julgamento até então. Quem é o senhor? Ela perguntou, a voz falhando um pouco, como se as palavras fossem difíceis de sair. Ainda assim, uma esperança tímida brilhava no fundo daqueles olhos que já tinham chorado demais. João Pedro sorriu com suavidade, ajeitando o chapéu de palha na cabeça, num gesto simples, mas cheio de respeito.
Meu nome é João Pedro. Cheguei há pouco nessa vila. Sou fazendeiro, trabalho com o que a terra dá, sabe? Ela tentou devolver um sorriso, mas a tristeza que apertava o peito era grande demais para disfarçar. Meu noivo me deixou aqui. Nem quis casar comigo. Me largou na igreja, na frente de todo mundo. A voz dela quebrou, e as lágrimas vieram de novo, silenciosas, escorrendo pelo rosto sujo. João Pedro inclinou a cabeça, ouvindo com atenção, o rosto ficando sério, carregado de pesar. Isso é coisa feia, moça. Homem que faz isso não merece nada de bom. Não devia ser assim, de jeito nenhum. Ele deu um passo mais perto, a voz firme e cheia de uma força que parecia proteger. Se quiser, eu posso te levar para um lugar seguro. Aqui nessa vila tem muita gente que vira a cara para esses problemas, mas eu não vou deixar isso acontecer com você. Maria Clara sentiu uma pontada estranha no peito, algo que há muito não sentia, conforto. Obrigada, senhor. Eu não sei o que fazer, nem para onde ir. João Pedro estendeu a mão, com um gesto firme, mas gentil, e passou o braço ao redor dos ombros dela, puxando-a para um abraço de lado, como se fosse uma promessa silenciosa de que ela não estava mais sozinha. Ela se deixou envolver, o corpo ainda tremendo, as lágrimas escorrendo, mas naquele abraço sentiu pela primeira vez um calor que não vinha do sol ou do fogo, vinha da presença de alguém que queria cuidar dela. Tá tudo bem, moça. Vai passar. A dor, a tristeza. Tudo vai melhorar, você vai ver. Ele sussurrou com voz baixa, quase um segredo, firme e cheio de esperança. Depois de um tempo, João Pedro se afastou um pouco, olhando no rosto dela, ainda marcado pela dor, mas agora com uma luz de confiança começando a brilhar. Eu vou fazer uma sopa pra ti, bem quente. Vai ajudar o corpo a se acalmar e o coração também. Maria Clara levantou o rosto, os olhos marejados encontrando os dele, sentindo aquele gesto simples como um gesto de amor. Obrigada, ela respondeu baixinho, aceitando o cuidado que nunca esperou receber. João Pedro levantou-se, caminhou até a cozinha rústica da sua casa, acendeu fogo na velha panela de barro e começou a preparar a sopa com os ingredientes simples que tinha, legumes da horta, um pouco de carne seca e temperos que ele mesmo cultivava. Enquanto isso, Maria Clara ficou ali, sentada na cadeira de madeira, observando as sombras que a luz do fogo desenhava nas paredes, sentindo pela primeira vez que talvez, só talvez, pudesse encontrar um pouco de paz naquele cantinho esquecido do mundo. Quando ele voltou com a tigela fumegante, sentou-se ao lado dela, oferecendo a comida com um sorriso terno e acolhedor. Come devagar, que o calor vai fazer bem. Ela comeu, ainda meio trêmula, mas com a barriga aquecendo e, aos poucos, o coração começando a se soltar da prisão da tristeza. João Pedro ficou ali, cuidando dela, sem pressa, sabendo que cada gesto de carinho podia ser a ponte para um recomeço, para uma nova chance de ser feliz. Maria Clara ficou olhando para a fumaça que subia da sopa, pensativa, como se quisesse encontrar as palavras certas para contar sua história. Meu noivo, ele é um homem rico, um homem milionário da cidade grande, ela começou, a voz trêmula. Íamos nos casar, toda a vila sabia disso. João Pedro a ouviu com calma, os olhos fixos nela, sem julgar, só compreendendo. E agora, Maria Clara? O que você vai fazer? Para onde vai? Ele perguntou com delicadeza. Ela baixou a cabeça, o olhar perdido no chão batido. Eu não sei, João Pedro. Eu não sei o que fazer. Não tenho família aqui, nem dinheiro. Só sei que meu sonho virou pesadelo. João Pedro sorriu com um brilho nos olhos, aquele tipo de sorriso que transmite segurança e paz. Minha vida aqui é simples, é do jeito que a terra manda. Mas tem coisa que não falta: chão para pisar, comida na mesa e um teto para te proteger. Ele estendeu a mão para ela, firme e sincera. Pode ficar aqui comigo o tempo que precisar. Tenho certeza que a natureza vai te ajudar a curar esse coração machucado. Maria Clara olhou para ele, sentindo pela primeira vez um fio de esperança brotar dentro do peito. Você acha que eu posso mesmo recomeçar? Que aqui eu posso ser feliz de novo? João Pedro apertou a mão dela, com aquele jeito simples e direto. Eu sei que pode, moça. A vida é assim, às vezes a gente cai, mas também levanta. E aqui, no meio do mato, a gente tem mais chance de ouvir o coração e encontrar o caminho certo. Ela respirou fundo, sentindo o peso no peito aliviar um pouco. Então, eu aceito, João Pedro. Quero tentar. Quero mesmo. João Pedro sorriu largo, cheio de vontade de cuidar dela. E naquela cozinha simples, com a sopa quente e a companhia silenciosa da noite, nasceu uma promessa.
a promessa de um novo começo, de um amor inesperado e de uma vida que valia a pena lutar. Os primeiros dias de Maria Clara na casa de João Pedro foram um misto de encanto e confusão. Aquele mundo simples, de cheiro de terra molhada e vento nas folhas, era muito diferente do que ela conhecia na cidade grande, ou melhor, do que imaginava que seria sua vida com um homem rico e poderoso. Logo no primeiro amanhecer, quando o sol ainda pintava o céu de rosa, ela tentou ajudar na cozinha. Queria fazer café, mas sem jeito, deixou o bule cair e a água quente se espalhou pelo chão. Calma, moça, devagar com o andor, disse João Pedro com um sorriso paciente, pegando um pano para limpar. Aqui na roça a gente aprende aos poucos. Ninguém nasce sabendo. Maria Clara riu, meio envergonhada, mas sentiu que ali não ia levar bronca, só cuidado e compreensão. Ao longo dos dias, ela descobriu que a vida na roça era feita de pequenos desafios. Acordar cedo, cuidar dos animais, regar a horta, preparar a comida com o que a terra dava. E nem sempre ela acertava de primeira. Um dia, quando o sol ainda brilhava forte no céu da manhã, João Pedro resolveu que era hora de ensinar Maria Clara a ordenhar as vacas, uma tarefa simples para quem nasceu na roça, mas completamente nova para ela. Maria Clara, determinada a ajudar, se aproximou da vaca com cuidado, tentando imitar os movimentos que João Pedro mostrava com tanta facilidade. Mas, assim que tentou puxar o balde para colocar embaixo da vaca, ele escorregou de sua mão, caindo no chão com estrondo e espalhando um pouco do leite na terra. Calma, moça, devagar. Não precisa ter pressa, disse João Pedro, sorrindo enquanto recolhia o balde. Ela tentou novamente, mas na segunda tentativa, a vaca se mexeu um pouco, e Maria Clara acabou derrubando o balde de novo, molhando os pés e as pernas com leite fresco e frio. João Pedro não se irritou, nem deu bronca. Pelo contrário, ele se aproximou com aquele jeito tranquilo e disse: "Tá vendo, Maria Clara? O segredo é ter paciência e deixar o medo de lado. A vaca sente quando você está nervosa, e aí ela fica inquieta." Ela respirou fundo, tentando controlar o tremor nas mãos, e ele a segurou pela cintura com delicadeza para não deixá-la cair. "Não precisa ter vergonha, não. Todo mundo aqui começou assim, você vai pegar o jeito." Ele continuou ao lado dela, mostrando com calma como segurar os pés da vaca, e aos poucos, Maria Clara conseguiu tirar um pouco de leite, sentindo pela primeira vez a satisfação de conseguir algo com as próprias mãos. Enquanto ela trabalhava, João Pedro observava, encantado pela força e pelo esforço dela, pela coragem de enfrentar tudo aquilo mesmo sem experiência. Naquele momento, ele percebeu que o que ela precisava não era luxo nem dinheiro, mas alguém que estivesse ao seu lado, com paciência, cuidado e respeito, exatamente o que ele sentia crescer dentro do peito. Maria Clara, por sua vez, sentiu que nunca antes alguém tinha sido tão gentil com ela, tão compreensivo. E aquele cuidado, simples e verdadeiro, começava a abrir uma brecha em seu coração machucado. "Obrigada, João Pedro", ela disse baixinho, com um sorriso tímido, enquanto limpava as mãos sujas. "De nada, moça. Aqui, a gente se ajuda, e vai levando um dia de cada vez." E assim, entre leite derramado, risos e paciência, uma nova história começava a ser escrita, bem no meio do cheiro da terra molhada e do som tranquilo das vacas mugindo ao longe. Com o passar dos dias, Maria Clara foi deixando a timidez de lado e começando a se soltar. A vida na roça não era fácil, mas tinha uma honestidade e uma calma que ela nunca havia experimentado antes. Cada manhã, o canto dos pássaros trazia uma promessa de recomeço, e o cheiro da terra fresca parecia lavar a dor que carregava no peito. João Pedro era paciente, cuidadoso e, acima de tudo, respeitava o tempo dela. Ele nunca pressionava, só mostrava o caminho com gentileza. Quando ela se sentia insegura para fazer alguma tarefa, ele sempre estava ali para segurar sua mão, guiar seus passos. E, aos poucos, Maria Clara sentiu que podia confiar naquele homem simples, que parecia guardar um mundo de bondade dentro de si. Em uma tarde, depois do almoço, eles foram até o pomar colher frutas. Maria Clara ainda tropeçava entre as árvores, mas ria de si mesma, feliz com a liberdade que sentia longe da cidade e do passado que a aprisionava. João Pedro olhava para ela, com o sol dourando seus cabelos e iluminando o sorriso que começava a brotar no rosto dela. "Você está diferente, Maria Clara. Parece mais leve, mais viva", ele comentou baixinho. Ela suspirou, olhando para o horizonte infinito. "Aqui, longe de tudo aquilo, eu sinto que posso respirar de verdade. Que talvez eu tenha uma chance de ser feliz." Ele estendeu a mão para ela, e ela segurou com firmeza, sem medo. Era um gesto simples, mas cheio de promessa. "A vida aqui é simples, mas cheia de verdade. E você merece isso."
Merece ser cuidada e amada do jeito certo, ele disse, com um brilho sincero nos olhos. Maria Clara sentiu uma lágrima escapar, mas dessa vez não era de dor, e sim de esperança. Ela nunca imaginou que poderia encontrar tanto conforto em um homem que, a princípio, não passava de um estranho. Mas agora, ele era muito mais que isso. Era o começo de algo novo. Algo que nascia devagar, mas que tinha força para durar uma vida inteira. O sol brilhava forte naquela manhã movimentada na feira da cidade. Maria Clara caminhava entre as barracas com um misto de curiosidade e nervosismo, sentindo-se como uma criança diante de tantas novidades. João Pedro estava ao seu lado, comprando tomates e cebolas, tranquilo como sempre. De repente, uma voz firme e fria cortou o som da feira. Maria Clara? Você está aqui. Ela parou, congelando no lugar. Ao virar-se, deparou-se com o ex-noivo, um homem de olhar duro e expressão severa, que parecia ter saído de um pesadelo que ela ainda não conseguia esquecer. Fiquei te procurando, ele disse, os olhos fixos nela. Não devia ter fugido assim. Maria Clara recuou, o coração disparado, tentando encontrar palavras. Eu não quero ouvir o que você tem a dizer, respondeu, tentando passar por ele, mas ele agarrou seu braço com força. Não adianta fugir, Clara. Você vai escutar o que eu tenho para falar. Ela tentou se soltar, mas o aperto só aumentava. A feira parecia sumir ao redor, e o medo crescia dentro dela como uma sombra escura. João Pedro, que estava a poucos passos, percebeu a tensão no ar. Seus olhos encontraram a cena com clareza, o homem segurando Maria Clara contra a vontade dela. Sem pensar, largou as sacolas e avançou, a voz firme e decidida. Solte a moça, agora. O ex-noivo virou-se, surpreso ao ver aquele estranho se impor. Ele franziu a testa, cheio de desprezo. Quem é você para me mandar? Não sabe com quem está falando. Sou João Pedro, e aqui quem manda é quem protege os inocentes. Sem hesitar, João Pedro se colocou entre eles, puxando Maria Clara para perto, protegendo-a como um escudo humano. Deixe ela em paz. Se quiser conversar, vai ser do meu jeito. O homem, irritado, tentou forçar Maria Clara a ouvi-lo, mas ela balançava a cabeça com medo e repulsa. Eu não quero escutar você. Me solte, ela gritou, desesperada. João Pedro segurou sua mão com firmeza, olhando nos olhos dela. Tá tudo bem, Clara. Eu tô aqui com você. Percebendo que a presença de João Pedro impedia qualquer ação, o ex-noivo bufou e se afastou, ainda resmungando ameaças. Maria Clara sentiu um misto de alívio e surpresa ao olhar para João Pedro, o homem que tinha chegado do nada para protegê-la e que, naquele instante, era o seu único refúgio. Ele apertou sua mão e disse, com voz calma e segura: Ninguém vai te machucar enquanto eu estiver aqui. Ela deixou escapar uma lágrima, sentindo pela primeira vez que, mesmo depois de tanta dor, ainda existia esperança, e alguém disposto a lutar por ela. Depois de dias intensos, entre medos e descobertas, Maria Clara resolveu fazer algo diferente. Queria mostrar a João Pedro que, apesar das dores do passado, havia espaço para a alegria e para o amor crescerem devagar, como as flores da fazenda. Naquela manhã, ela acordou cedo, com o coração batendo forte. Foi até a cozinha, pegou um cesto simples e começou a preparar tudo: pão caseiro, queijo fresco, frutas colhidas no pomar e até um pouco de mel das abelhas da região. Cada detalhe feito com cuidado, como quem prepara um presente para quem ama. João Pedro ficou surpreso quando ela o convidou para um piquenique no campo, perto do riacho que cortava a fazenda. Você quer mesmo que eu vá? Perguntou ele, com um sorriso tímido. Claro, João. Quero que a gente aproveite a vida simples que a gente tem. Sem pressa, só a gente e a natureza. Eles seguiram juntos pelo caminho de terra, rindo e conversando sobre sonhos e o futuro. O sol brilhava, mas nuvens leves começavam a aparecer no horizonte. Quando chegaram ao lugar escolhido, Maria Clara estendeu a toalha xadrez sobre a grama verde e os dois sentaram-se lado a lado, compartilhando o que ela tinha preparado. A conversa fluiu com facilidade, cheia de olhares que falavam mais do que palavras. João Pedro olhou para ela e, com voz baixa, disse: Sabe, Clara, você mudou minha vida. Eu nunca pensei que fosse sentir isso outra vez. Ela sorriu, sentindo o calor subir ao rosto. Eu também, João. Depois de tudo que passei, não imaginei que pudesse me sentir assim tão viva. Ele estendeu a mão e segurou o rosto dela com delicadeza, olhando fundo nos olhos dela. Foi então que, como se o céu quisesse abençoar aquele momento, começaram a cair as primeiras gotas de chuva.
Primeiro leves, depois mais fortes, molhando a grama, a toalha e os cabelos deles. Sem pressa, sem medo, João Pedro se inclinou e a beijou, um beijo terno e verdadeiro, que parecia juntar todas as dores e esperanças em um só instante. Maria Clara fechou os olhos, deixando o mundo desaparecer ao redor, sentindo só aquele calor e aquela conexão que nunca tinha experimentado antes. A chuva caía, mas eles não se mexeram, entregues ao momento, como se a própria natureza estivesse celebrando aquele novo começo. Quando finalmente se afastaram, riram juntos, encharcados e felizes, sabendo que aquele beijo tinha selado algo muito maior do que eles mesmos. A vida na roça, com suas simplicidades e surpresas, tinha lhes dado uma nova chance, e eles estavam prontos para agarrá-la com tudo que tinham. 4 meses haviam se passado desde aquele dia chuvoso no piquenique. A fazenda estava mais viva do que nunca, assim como o amor que crescia entre João Pedro e Maria Clara. A vila toda se preparava para a festa simples, mas cheia de significado, o casamento deles. Não havia luxo nem ostentação, só a alegria genuína de quem sabe que encontrou o verdadeiro sentido da vida. Maria Clara, vestida com um vestido branco de algodão, simples e delicado, caminhava pelo campo, segurando um buquê de flores silvestres colhidas na própria fazenda. O vento soprava suave, misturando o cheiro da terra molhada e das flores frescas. João Pedro a esperava perto da capela de madeira, com o olhar brilhando de emoção e um sorriso sincero no rosto. "Você está linda", disse ele, a voz embargada, como se cada palavra viesse carregada de lembranças e promessas não ditas. Maria Clara sorriu, mas não foi um sorriso qualquer. Foi um daqueles que nascem da alma, que escapam dos olhos antes mesmo de chegarem aos lábios. Um sorriso de mulher inteira, curada por dentro, orgulhosa do caminho que percorreu até ali. "Nunca imaginei que chegaria aqui. Com você, tudo parece possível." Ela tocou o rosto dele com a ponta dos dedos, sentindo a pele quente, a respiração trêmula e o brilho nos olhos que não mentia. A emoção entre os dois era tão palpável quanto o cheiro das flores silvestres que enfeitavam os bancos da pequena capela. Um silêncio leve os envolveu por alguns segundos, não o silêncio do vazio, mas o da plenitude. A cerimônia foi simples, como tudo que era verdadeiro naquela terra. O padre da vila, de voz serena e mãos calejadas pelo tempo, falou mais com o coração do que com o livro sagrado. Ao redor, os convidados assistiam em silêncio reverente. Velhas senhoras com lenços rendados cobrindo os cabelos, crianças descalças sentadas no chão de terra batida, e vizinhos com olhos marejados. Todos sabiam o que aquele momento significava. Não era só um casamento. Era uma vitória. Entre as palavras ditas, estavam promessas de amor, respeito e parceria. Mas era nos olhares que se encontravam os verdadeiros votos. Quando disseram sim, não era só a voz que falava, era o corpo inteiro que afirmava, era o passado que se despedia e o futuro que começava a germinar. O beijo que selou a união não foi apressado, nem exagerado. Foi um beijo calmo, firme, cheio de ternura e alívio. Como quem diz, agora você está seguro. Agora você está em casa. Depois, a pequena festa no terreiro da fazenda parecia um retrato tirado de um sonho antigo. Mesas de madeira cobertas com toalhas de crochê feitas à mão, potes de barro cheios de flores do campo, jarros com suco de caju e copos servindo café passado na hora. Alguém trouxe um pedaço de queijo fresco. Outro apareceu com uma garrafa de licor de genipapo. Tudo era partilha. A música começou tímida, com a sanfona afinando suas primeiras notas, mas logo o terreiro se encheu de risos, palmas e passos compassados. João Pedro pegou Maria Clara pela cintura e a conduziu pela dança com cuidado, como quem embala um sonho recém-nascido. Ela girava entre os braços dele com leveza, os cabelos soltos balançando ao ritmo da música e da brisa morna do entardecer. Os olhos dela brilhavam como o céu do sertão depois da chuva, e o sorriso era o mesmo que carregava desde que o dia amanheceu, um sorriso de quem pertence. Em certo momento, ele sussurrou ao pé do ouvido dela. "Sabe, Clara, quando te vi pela primeira vez, eu só queria te ajudar. Nunca imaginei que te amaria tanto." Ela encostou a testa na dele, os olhos fechados, sentindo as palavras vibrarem dentro do peito. "Eu também não imaginava. Mas agora, não consigo mais me ver longe de você." A noite caiu devagar, tingida de tons dourados e azul escuros. Estrelas começaram a despontar no céu limpo, e a fogueira acesa no centro do terreiro lançava faíscas para o alto, como pequenas bênçãos dançantes. As pessoas ao redor riam, cantavam e celebravam não apenas um casamento, mas a certeza de que, mesmo em meio à dureza do sertão, havia espaço para florescer.
Quando a música parou por um instante e todos se calaram, foi Maria Clara quem se levantou e, de olhos marejados, disse: "Obrigada a cada um de vocês. Porque esse amor aqui não se construiu só com dois corações, mas com mãos amigas, com apoio silencioso, com fé." João Pedro segurou sua mão e completou: "A gente vai seguir juntos, cuidando um do outro dessa terra, porque amor também é plantio. E a gente quer colher esperança." Eles se abraçaram ali, no centro do terreiro, rodeados por amigos, pela lua cheia e por tudo que a vida lhes devolveu. E assim, na terra que os acolheu, eles começaram um novo capítulo, não mais marcados pelo passado, mas guiados pela esperança e pelo calor de um amor que venceu todas as dores. Porque no coração do sertão, até os destinos mais difíceis podem florescer. E eles estavam prontos para florescer juntos. O tempo, sempre silencioso e firme, continuou sua marcha. Os anos passaram como o vento do sertão, às vezes brando, outras vezes seco e forte, mas sempre transformador. E com ele, a vida de Maria Clara e João Pedro foi ganhando novas cores, novas raízes e novos frutos. Na fazenda, a casa que antes parecia grande demais para os dois agora se enchia de passos pequenos, gargalhadas infantis e histórias contadas à beira do fogão. O filho deles, Miguel, nasceu numa manhã calma de outono, com o cheiro das flores do ipê amarelo ainda pairando no ar. Ele veio ao mundo trazendo com ele uma paz profunda, como se o próprio sertão tivesse abençoado com a missão de ser luz. 2 anos depois, veio a pequena Ana, com olhos atentos e curiosidade constante. Maria Clara dizia que ela havia herdado o espírito da terra, forte, resistente e cheia de vida. Os irmãos cresciam soltos pelos campos, entre galinhas, bois mansos e tardes de rede no alpendre, enquanto João Pedro lhes ensinava sobre o valor do trabalho e da honestidade, e Maria Clara os guiava com palavras doces e firmeza no olhar. Mas o amor entre o casal não ficou fechado entre as paredes da casa. Inspirada pela própria trajetória, Maria Clara começou a acolher mulheres da região que, como ela um dia esteve, se encontravam feridas, assustadas, sem rumo. Transformou um antigo galpão na parte de trás da fazenda em um espaço de acolhimento. Chamaram de Casa Raiz. Lá, mulheres encontravam abrigo, cursos, apoio psicológico e, acima de tudo, escuta. Não eram apenas vítimas, eram sementes prontas para florescer, como ela própria tinha sido. João Pedro apoiava a cada passo, ajudando com a reforma, organizando doações e oferecendo empregos na fazenda àquelas que quisessem recomeçar. E assim, a propriedade se transformou num lar coletivo de esperanças replantadas. A vila também mudou com o tempo. O velho mercado foi reformado, uma escola nova foi construída com o apoio da comunidade, e o povo começou a caminhar de cabeça mais erguida. Muitos diziam que a mudança começara com o amor de João Pedro e Clara, 2 solitários que se encontraram e decidiram reescrever o próprio destino juntos. Nas noites de céu limpo, Maria Clara gostava de se sentar no alpendre com um caderno no colo, como fazia desde o começo. Escrevia cartas, memórias e até poemas, observando Miguel correndo atrás de vagalumes enquanto Ana penteava os cabelos de uma das mulheres acolhidas na Casa Raiz. "O amor não cura tudo sozinho", escreveu certa vez. Mas quando ele encontra coragem, os dois juntos fazem milagres. João Pedro, ao ver a esposa ali sentada, se aproximava devagar, como quem não queria interromper o momento. Depositava um beijo leve no topo da cabeça dela e sussurrava: "A gente venceu, Clara. E ainda tá só começando." Ela sorria, os olhos marejados. Não era mais a mulher que fugia do passado, nem a moça que temia o amanhã. Era mulher feita de raiz e de céu, que conheceu a dor mais funda e descobriu, dentro dela, espaço para florescer de novo. E naquela terra quente e desafiadora, cheia de sol e de silêncio, eles construíram uma história que não cabia só neles dois. Uma história que agora pertencia a toda uma geração que aprenderia, com eles, que o amor verdadeiro não é fuga, é retorno. Retorno à vida, à dignidade, à paz. Porque no coração do sertão, onde a terra parece dura demais para dar flor, às vezes nasce o jardim mais bonito. E foi ali, naquela terra batida, que Maria Clara e João Pedro aprenderam a plantar o que o mundo mais precisa: amor, justiça e recomeços.